emocionar. Não quero só experimentar. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja em cada coração. Amém. Saíram do povo do Egito, né, onde eles estavam cativos há 400 anos. Quero compartilhar esse texto com vocês. Diz assim a palavra do Senhor: e aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés, que era o líder deles, que estava tirando eles cativos do cativeiro: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos os egípcios? Pois que melhor nos fará servir aos egípcios do que morramos no deserto? Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Amém? Pai, essa é a sua palavra. Nós te pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo de Deus, que está dentro de nós, que ele revele, Senhor Jesus, o que o Senhor quer nos falar acerca dessa palavra, Senhor. Nós damos total liberdade ao teu Espírito, Senhor, para trabalhar no nosso meio, Senhor. Que não seja a minha boca, mas seja a tua boca através de mim, Senhor, como uma ferramenta afiada, Senhor, como uma espada de 2 gumes, Senhor, penetrando, Senhor, dividindo, Senhor, ossos, membros de medula, Senhor Jesus, para que nós possamos receber essa palavra como uma verdade no nosso espírito e no nosso coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então, vamos lá. Eu quero dar uma breve introdução acerca disso. Nós estamos falando aqui, principalmente para os nossos visitantes, nós estamos falando aqui acerca de um povo escolhido de Deus, que era o povo de Israel. E este povo, depois de muitas coisas que aconteceram, eles ficaram cativos. Eles foram para Israel, eles foram para o Egito, em busca de comida, em um tempo, né, através de um jovem. E lá o povo se estabeleceu, se tornou cativo, as lideranças foram trocando, o faraó foi morrendo, vindo outro faraó, e eles se tornaram cativos, escravos dos egípcios durante 400 anos. O povo escolhido de Deus, o povo separado de Deus, morava e vivia no Egito, servindo os egípcios como escravos, sem direitos, sem voz, sem nada. Eles eram escravos, trabalhadores, cuidavam das coisas seculares, das coisas dos egípcios, servindo os egípcios, né? E Deus, agora eu vou falar de algo que vocês têm conhecimento. Vocês lembram das 10 pragas do Egito? Amém? As 10 pragas do Egito. Depois, Deus, ele deu ele falou com Moisés, e disse para Moisés que ele iria libertar o povo de Israel do Egito. E ele iria trabalhar o coração de Faraó, endurecer o coração de Faraó, e ele iria mandar 10 pragas. E ele mandou as 10 pragas foram estabelecidas, aconteceram, e aí Faraó não aguentou mais, falou: pode ir embora, e despojou, né? Os egípcios deram ouro, pratas, pedras preciosas, riquezas para os judeus, para os israelitas, e eles saíram de lá e foram em caminho com destino a Canaã, que era a terra da promessa. Amém? Muito bem. Neste momento, eles saíram. Quando eles saem do Egito, quando eles vão em sentido a Canaã, Faraó se dá por si do que ele fez. E ele fala assim: e agora? O que é que nós vamos fazer? Quem vai servir? Quem vai servir a gente? Quem vai limpar nossas casas? Quem vai lavar nossos carros, né, nossos camelos? Quem vai cuidar dos nossos bebês? Quem serão as babás dos nossos filhos? Né? Quem vai preparar os nossos banhos? Ou seja, não existe, não ficou mais nenhum escravo no Egito para tratar, para cuidar deles. E aí Faraó se arrepende e manda que o seu exército
vá atrás do povo para matar o povo de Israel. E aí eles se deparam com o Mar Vermelho. Amém? Esta é a situação atual em que esse texto se encontra. Amém? E aí eu quero compartilhar algumas coisas acerca desse texto com vocês, trazendo para o nosso dia a dia. Amém? Nós estamos passando um período muito difícil, onde essa pandemia toma conta do mundo todo. Amém? E nós estamos sendo afetados por isso. Nosso cotidiano mudou, nosso dia a dia mudou, né? Quem aqui está com saudade da normalidade, do que era normal na nossa vida? Quem está com saudade? Quem tem saudade de acordar de manhã, não precisar colocar máscara para sair de casa, pegar as crianças e levar para a escola, ir para o trabalho normalmente, pegar o transporte coletivo sem restrições, né? Poder sair num restaurante, levar a família para jantar fora, ir em eventos culturais, né? Todo mundo está com saudade disso. Nós estamos com saudade do natural, né? Nós estamos sentindo falta do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, porque nós vivemos durante muitos anos, muito tempo, fazendo as mesmas coisas. E alguém tirou isso de nós. Mudou. Na nossa vida, a normalidade, ela mudou. Ela tomou um outro rumo, né? E nós estamos com saudade dessas coisas. E nós almejamos voltar a ter as coisas que nós tínhamos antes. Amém? Mas nós não olhamos como Deus olha as coisas. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? E nós, por mais que nós queiramos voltar ao normal, talvez Deus está mudando o nosso normal para algo novo, que nós não imaginamos ainda o que vai acontecer, ou que já está acontecendo. Mas quando se mexe no nosso normal, nós não aceitamos, nós temos resistências, nós ficamos com dificuldade de aceitar, e muitas vezes nós ficamos paralisados, e aí nós almejamos que as coisas voltem ao normal, né? O que é que significa a palavra almejar? Desejar ardentemente, com ânsia, anelar, querer muito, né? Nós queremos muito que as coisas voltem ao normal, né? Nós não queremos que os cultos sejam interrompidos de novo aqui, né? Nós não queremos. 2 semanas foi muito tempo, e foi a segunda vez que isso aconteceu, né, irmão? Foi 2 vezes, né, pastor? No começo e agora. Nós não queremos que isso aconteça de novo. Por quê? Porque nós queremos que tudo volte ao normal. Mas as coisas acontecem e nós não conseguimos entender. Porque nós não temos o controle da nossa vida. É Deus que controla todas as coisas. E nós temos que começar a entender, ou tentar entender, que a vontade de Deus para nós, como diz Romanos 2,12, ela é boa, agradável e perfeita. E é como o pastor falou, quando nós vivemos nas mãos do Senhor, quando nós começamos a viver debaixo do favor do Senhor, nossa alma se aquieta, né, pastor? Por quê? Porque nós sabemos que a nossa vida está na mão dEle, e o controle da nossa vida está na mão dEle. Então tudo que acontece aos nossos olhos, sendo bom ou sendo mal, nós ficamos tranquilos. Por quê? Porque nada foge do controle dEle. E nós começamos a ficar com a nossa alma aquietada, em paz. Porque mesmo que não parece que a coisa seja boa, nós sabemos que Deus está permitindo que algo aconteça, algo está sendo construído na nossa vida por um propósito, como aconteceu com José do Egito, né? Deus deu um sonho, só foi se realizar 30 anos depois, quando ele virou governador do Egito, amém? Mas ele ficou o quê? O tempo todo, a palavra de Deus diz que, em Gênesis, que o tempo todo ele glorificava a Deus, louvava ao Senhor, independente das circunstâncias. Jogado no poço pelos irmãos, vendido como escravo, foi trabalhar para Potifar, foi preso, virou chefe da cadeia, saiu da cadeia e virou governador do Egito depois que ele ganhou Faraó, com a revelação dos sonhos. Esperou, mas o tempo todo, a palavra de Deus diz que o tempo todo, em todo o tempo, ele glorificava ao Senhor, porque ele sabia que Deus estava no controle da vida dele, amém? E isso essa essência nós temos que ter, a certeza de que nada foge do controle do Senhor, amém? E nós, o que é interessante,
é que nós queremos coisas novas. Nós queremos voltar ao normal da nossa vida. Mas hoje nós já não temos essa normalidade. Ela já não existe mais. Há pessoas que dizem que essas máscaras que nós estamos usando, nós vamos usar para sempre. Que a gente não vai parar mais de usar. Que nós temos que, ela vai se tornar uma roupa. Você tem sapato, calça, né? Peças íntimas, camisa, blusa e máscara. Então vai ter máscara de todos os tipos, já tem, né? Então assim, nunca mais voltaremos, nesse quesito, nunca mais voltaremos ao normal, né? Mas o que é normal? Né? Eu estou dando o exemplo dessa pandemia, né? Mas o que é o normal? Né? O que é que diz normal? Normal é algo ou alguém conformado com o que é típico, ou que é mediano. O normal, eu vivo normal, ou seja, eu vivo médio, eu vivo algo típico, algo normal, algo mediano, digamos assim. Só que Deus não nos tirou, né, das garras do diabo. Deus não nos resgatou, Deus não nos tirou para vivermos o normal. Deus nos separou para vivermos o sobrenatural. E por isso, Deus quer nos tirar do normal, porque Ele quer nos mostrar algo diferente. E nós, como um povo escolhido, nós temos que entender que para tudo Deus tem um propósito. E se Deus está movendo toda uma situação, nós temos que olhar como filhos de Deus, como separados, como uma oportunidade para começarmos a viver o propósito de Deus na nossa vida nesse tempo agora. Nesse momento, nessa pandemia, nessa situação que está fora do normal. Amém? Então, é por isso que eu escolhi esse texto para compartilhar com vocês. Amém? Talvez por isso que nós temos tanta dificuldade de largar o normal e das coisas velhas. Por quê? Porque o normal, ele é igual a familiar. O normal, que nós estamos acostumados a viver, ele é familiar. O que é o familiar? Familiar é tudo que é rotina. Tudo que diz respeito à nossa rotina. Tudo que é confortável. Tudo que tu já está acostumado a fazer, né? Eu perguntei, quem quer voltar à vida normal aqui? Quase todo mundo levantou a mão. Por quê? Eu quero voltar para a minha rotina. Eu quero voltar para a minha conformalidade. Poder fazer minhas coisas. Eu tinha meus horários para tudo. Eu tinha meu tempo de diversão. Eu tinha meu tempo de trabalho. Eu tinha meu tempo de célula. Eu tinha meu tempo disso, né? Algumas coisas nós remanejamos e nós estamos continuando a fazer. Mas muitas coisas não dá para fazer mais, né? Um exemplo assim. Quem é que tem aqui? Olha a sinceridade aí. Quem é que tem aí aquele pijaminha velho? Aquele pijaminha que já foi ensaiado de jogar fora um monte de vezes, já foi até colocado lá no cesto lá para jogar fora, mas quando tu viu, tu foi lá, pegou de novo, botou no armário, porque ele está com o elástico todo puído, né? Ele já está com os furinhos, ele já tem até uma ventilação, né, própria, com a gola toda larga, né? Mas é aquele pijaminha que não dá. É que nem aquela camiseta de antigamente lá de vereador, lembra? Usa para dormir, usa. Só usa ela. Por quê? Porque ela já tem até o formato do teu corpo. Parece uma coisa louca, não é? Por quê? Porque é confortável. Aquilo lá é familiar para ti. Tem até o teu cheiro. Tu lava, bota no sabão em pó, depois bota no amaciante, quando tu vai vestir tem o teu cheiro. Que coisa estranha isso. Por quê? Porque é familiar. É algo que você tem há muito tempo, você gosta, né? E assim é a nossa vida. Nós nos acostumamos com as coisas. Nós nos apegamos a essas rotinas. E isso foi nos tirado. Isso tem sido nos tirado. Nesse exato momento. Pelo que nós estamos passando, né? Mas assim também era a nossa vida antes. Nós tínhamos hábitos, atitudes antes de encontrar o Senhor. Antes de Jesus vir até nós e nós termos um encontro com Ele. E quando Ele veio até nós, a nossa vida ela foi transformada, né? Quero que você abra lá, Isaías 43, 18, 19. Diz assim a palavra do Senhor: e não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura não percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios
no ermo. Amém? Isso é Deus falando através de Isaías, irmãos. O que ele diz? Que nós devemos deixar as coisas para trás. Nós devemos deixar as coisas antigas para trás. Nós devemos deixar o que é antigo, o que é velho, o que era normal para a nossa vida, para trás. Porque Deus está mudando a nossa vida. Deus, Ele já mudou a nossa vida. Mas nós, de tempos em tempos, ainda nos apegamos a coisas do passado. Amém? O que acontece? Nessa caminhada nossa, quanto mais novo na fé, mais você ainda se apega às coisas do passado, às coisas que nós chamamos da velha criatura. Amém? Então, às vezes você está nessa caminhada com o Senhor e dificuldades acontecem, né? Por quê? Porque o inimigo, nosso adversário, ele luta de dia e de noite contra nós, querendo, como um leão, né? Rugindo, como um leão, querendo nos tragar. Então, o que ele tenta? Ele tenta nos pegar novamente. Então ele fica tentando. Então nós somos tentados o tempo todo. E aí, em alguns momentos, a nossa vida, ela fica meio atribulada. Quando você perde o foco, quando você tira os olhos do Senhor, a tua vida fica meio atribulada e você fica assim, poxa, né? Quem aqui nunca se perguntou assim, ó, poxa, quando eu não servia a Deus, a minha vida parece que era mais fácil. Não é assim? Principalmente no começo da conversão. Por quê? Porque o inimigo, ele fica investindo na sua vida para fazer com que você desista. Amém? Só que você tem que saber que a escolha que você fez foi a melhor escolha. Você escolheu Cristo porque você queria algo novo. Algo novo. Você estava cansado da normalidade. Você estava cansado daquela vida. Então você buscou algo novo. Cristo, quando você quis algo novo, Cristo veio até você. E aí você entendeu o plano da redenção. Amém? E aí nós fomos comprados com preço de sangue. Amém, irmãos? Então, Isaías 43 fala isso também. Ele diz, não olhe mais para as coisas atrás. Não olhe mais. Eis que eu faço coisas novas para vocês, filhos escolhidos, meu povo escolhido, que nós nos enquadramos com o povo escolhido do Senhor. E Ele fez coisas novas para nós. E Ele espera que nós tomemos posse dessas coisas novas. Amém? E nós somos comparados nessa questão. Eu quero fazer uma comparação entre o povo de Israel e nós. Porque o povo de Israel foi tirado do Egito como escravo. E nós fomos tirados do mundo como escravos de Satanás. Faraó significa Satanás. Egito, o mundo. Amém? E nós vivíamos uma vida no mundo. E Jesus Cristo veio e nos resgatou. Moisés, ele é a tipologia de Cristo. Amém? Então vamos lá. Vamos falar agora um pouco acerca do texto em si. Sobre Êxodo 14. Então, Êxodo 14, o primeiro ponto. Verso 10. Deixa eu voltar lá. Então, o povo estava saindo, né? Então, pense aquela multidão de pessoas saindo. Mais de 3 milhões de pessoas, se eu não estou enganado, saindo do Egito. Né? Ex-escravos saindo, com autorização de Faraó. Porém, eles observam, né, que algo está acontecendo de estranho. E eles estão indo em direção a Canaã. E eles olham para trás e observam que Faraó está vindo para matá-los. Verso 10 diz o seguinte: e aproximando Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Primeiro ponto que eu quero discutir com vocês. Deus, Ele nos chama para olhar para o alto e para a frente. Amém? O salmista Davi, ele fala, quando ele está angustiado, ele fala, da onde vem o meu socorro? Dos montes. Aonde virá o meu socorro? Meu socorro virá do Senhor. Amém? Eu elevo os meus montes, os meus olhos para os montes. Da onde vem meu socorro? Meu socorro vem do Senhor. Amém? Nós sempre entendemos e sempre ouvimos que nós devemos ficar com os nossos olhos fitados no Senhor. Sempre olhando para o alto, para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. E Deus, sabendo disso, o que Ele fez? Em tudo que ele fazia, todas as determinações que Ele dava, como Ele deu para Arão, como o pastor leu lá,
que estava em Êxodo 28, né? E aquele texto especificamente daquelas pedras está em Êxodo 39, né? Que fala das pedras que o pastor estava comentando. Tudo Deus ensina através da palavra, né? E para tudo que ele faz tem um porquê. Se vocês olharem ali na mesma página anterior, em Êxodo 13, 21, a palavra de Deus diz que o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvens, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Amém? Então, a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele colocou uma coluna de fogo durante a noite, para clarear e aquecer eles, porque no deserto à noite é frio, e de dia uma coluna de nuvem, para cuidar deles, proteger do sol. E essa coluna de fogo de noite, e essa nuvem de dia, ela ia adiante deles, dando a direção da terra prometida. E sempre coluna de fogo e coluna de nuvem alta. Então, eles olhavam para cima, o tempo todo, olhando para cima. Quando a nuvem se mexia, eles ajuntavam o acampamento e seguiam a coluna. Quando a coluna parava, eles montavam o acampamento e ficavam lá. A coluna se movia, eles se mexiam e iam atrás da coluna. Por quê? Porque era a direção. Deus é a nossa direção. A palavra de Deus é a nossa direção. Ele sabe e Ele nos direciona exatamente para onde Ele quer nos levar, segundo o seu propósito para as nossas vidas. O problema é que quando as adversidades aparecem, nós tiramos os olhos do Senhor e olhamos para o problema. Foi o que aconteceu com eles. Eles estavam indo, e eles esqueceram muito rapidamente do que Deus havia feito lá no Egito. Um pouquinho para frente nós vamos falar sobre isso. Mas o que acontecia? Eles caminhavam sentindo a terra prometida, a terra que manava leite e mel, onde eles iriam tomar posse da terra, e eles caminharam. Mas quando eles ouviram o povo de Faraó, os guerreiros de Faraó, vindo para pegá-los, eles tiraram o foco do Senhor e eles olharam para trás. E Deus, Ele não quer que nós olhemos para trás. Ele não quer que nós desviemos o foco dele. Nós temos um exemplo clássico na palavra de Deus, que fala de Pedro, né? Lá no mar, quando o mar se agitou, e aí Jesus apareceu no meio da tempestade, né? E aí, Pedro, Senhor, és tu? Se és tu, me faze até aí ter contigo. E ele falou, vem meu filho, né? E aí Pedro caminhou sobre as águas. Enquanto ele teve os seus olhos fitos no Senhor, enquanto ele teve os seus olhos fixados no Senhor, ele caminhou sobre as águas que nem Jesus, igualzinho. Mas quando a adversidade começou, aquele vento, aquele barulho, aquela coisa começou a incomodar ele, que ele foi perdendo a atenção do Senhor, que ele começou a se preocupar com as situações, e ele começou a afundar, né? E foi exatamente isso que aconteceu com eles. Eles olhando para Cristo, olhando para a coluna, porque a palavra de Deus diz lá que Deus, Ele era a coluna, e Deus, de coluna de fogo e a coluna de nuvem. Ele guiava o povo, né? Então eles estavam com os olhos fitos nele. E assim também é conosco. As situações, elas acontecem. As adversidades, elas acontecem. E nós tiramos o foco do Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, como eu disse. E nós olhamos para as situações, e aí nós começamos a questionar Deus sobre as coisas. Como povo, eles começaram a questionar Moisés, né? Por que você nos tirou do Egito para morrer aqui? Não tinha lugar suficiente para nos enterrar lá? Amém? Quando andar fisicamente para frente, como nós estamos avançando no reino de Deus, nós estamos entendendo que desde a época de João Batista até os dias de hoje, o reino é conquistado por esforço. Nós estamos caminhando, por isso que nós não paramos com célula. Pandemia veio, os cultos foram cancelados, continuamos isolados, porém conectados com os cultos, as células acontecendo e tudo mais. Por quê? Porque nós entendemos que Deus nos chamou para algo diferente, amém? Para conquistarmos, nós somos vencedores. Mas não adianta
nós caminharmos fisicamente para frente, rumo ao nosso objetivo, mas estarmos mentalmente ligados com as coisas do passado ainda. Porque toda vez que o diabo ele vem para te assolar em alguma área da tua vida, a tua mente se volta para trás, se volta para o teu passado. E é muito fácil de nós fazermos isso. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Quantos de vocês já pegaram férias e durante as férias, de tempos em tempos, iam lá checar os seus e-mails para ver se tinha alguma coisa de trabalho, para ver se tinha alguma coisa para resolver, ou checando o WhatsApp, né? Por quê? Porque nós não conseguimos desligar. Você não pegou férias do seu trabalho? Férias é férias. Você deveria se desligar totalmente, né? Quantos de vocês já tiveram relacionamentos, né, conjugais ou sentimentais antes, relacionamentos abusivos, relacionamentos conturbados, onde não foi muito bom, e Deus, pela sua misericórdia, pela sua bondade, pelo seu amor, hoje colocou uma pessoa maravilhosa na sua vida, ela está com você, mas quando acontecem algumas circunstâncias, às vezes aquela situação te remete lá ao passado, daquele ex-relacionamento, aquela antiga coisa que aconteceu. Isso não nos pertence mais, isso não faz mais parte de nós, porque Deus fez tudo novo para nós, as coisas são novas. Então Deus ele não quer que nós vivamos olhando para trás, que nós ficamos tirando o foco. Não é porque você ainda não alcançou completamente o propósito de Deus para a sua vida, que você deve ficar nesse jogo. Cada momento que você é afrontado, você olha para a vida que você tinha, e você fica questionando, será que é isso mesmo que Deus quer para mim? Não existe essa hipótese para nós. Deus não nos escolheu, não nos separou para não ficarmos em dúvida. Nós não podemos ter dúvida. Nós temos que ter a plena certeza do que nós temos. E nós temos que ficar com os olhos fitos no Senhor. Provérbios 23:7 diz que tudo que você imagina no seu coração, assim Ele é. E nós temos aprendido muito nas nossas palavras que nós devemos crer e confessar aquilo que a palavra diz que nós somos. Amém? Furioso.